Bem-vindos! Bem-vindo ao quadro Fazendo com Sentido, gente. Uma das reflexões que eu já quero trazer para esse quadro de hoje é: onde faz sentido ser o profissional que você é e fazer o que você faz? Se conecte às páginas Viva com Sentido no Facebook e no YouTube. Temos quadros preparados com muito carinho, especialmente para você. Fazendo com Sentido. O nome do nosso quadro é Fazendo com Sentido, porque justamente aquilo que você faz profissionalmente, digamos assim, que é o seu ganha-pão, qual é o sentido em você fazer o que você faz? E o quanto você, se de repente você fala, poxa, mas não é o que eu queria fazer, não é o que eu pretendo fazer para o resto da minha vida, né? Então, como eu posso fazer, o que eu posso fazer para que eu faça o que realmente faz sentido para mim? A primeira vez que eu ouvi isso, de forma bem breve aqui nessa introdução do dia de hoje, falando isso para vocês, a primeira vez que eu ouvi que nós tínhamos que achar algo que brilhasse os olhos e que a gente pensasse três coisas. Uma coisa que me brilha os olhos quando eu penso em fazer, quando, além de brilhar os olhos, eu faria para o resto da minha vida, e o terceiro, que eu faria inclusive até de graça. Uau, eu falei, o que eu faria na minha vida nesses três pontos? E aí eu encontrei, porque como eu realmente busquei algo que fizesse sentido a tal ponto, eu encontrei o que eu faço hoje, que é inspirar, ajudar as pessoas, ser GPS aí, transformador das pessoas, às suas infinitas versões, infinitas possibilidades, e ter essa vida de fato com sentido. E hoje eu tenho a oportunidade de, por exemplo, fazer o que eu amo fazer em lugares como esse, com essas companhias que vocês podem ver aqui, olha que lindos, né? Os pavões. Aqui na descrição e na marcação do vídeo tem o lugar onde eu estou, o meu onde faz sentido ser estar hoje, que é no hostel em Itupeva, que é de uma pessoa incrível e também que é um lugar incrível, com uma energia incrível. E daqui a pouco eu tenho uma sessão, inclusive, uma sessão individual nesse lugar incrível. Então é tudo lindo, maravilhoso e perfeito. E assim que deve ser, inclusive, a nossa vida profissional. Hoje eu vou colocar aqui um trecho de uma entrevista que eu fiz com um profissional, com uma pessoa incrível. Que vocês se deliciem, absorvam, essa decisão, essa mudança. Nós fizemos já no quadro anterior, esse mês de julho, o lançamento do quadro Fazendo com Sentido. Então nós fizemos toda semana o quadro. Esse é o último do mês de julho e o último semanal. A partir do mês de agosto começa a ser mensal. E aí eu fiz uma entrevista com essa pessoa incrível, que é o Diego Silvério, que além de ser meu amigo, de vida, também é nós treinando em um dos treinamentos do Viva com Sentido, fez o nosso treinamento já, e a gente está nessa série falando sobre pessoas, que escolheram fazer sentido morando em outros países, e no caso dele a Austrália. Então aproveitem bastante esse bate-papo, e que realmente agregue aí para as jornadas de vocês também. Olá, você que é seguidor aqui do canal Viva com Sentido. Hoje, dentro desse canal, uma das propostas é nós termos pessoas, conversar, ter bate-papos que sejam com pessoas que também buscaram dar sentido à sua vida, buscaram encontrar sentido, viver de fato com sentido. E hoje eu tô com uma pessoa que, além de tudo, eu tenho um carinho super especial, Nós nos conhecemos há bem pouquinho tempo, mas o gostoso é justamente isso. A vida, como ela se encontra em momentos específicos, toma rumos diferentes e depois volta a se encontrar, e aí o quanto, por outro lado, nós podemos agregar sempre uns nas vidas dos outros e também poder, muitas vezes, dar uma pitadinha ali de sentido. O Diego, que já vai falar com vocês também, Diego Silvério, é um amigo
que a gente se conhece desde a época de adolescência, de contexto onde a gente participava de um grupo de jovens na igreja juntos. E hoje ele tem aí uma jornada, fez uma escolha que muitos querem ou já fizeram ou querem vir a fazer, ou até que tem medo de tomar essa decisão. Então a gente vai bater um papo de qual foi esse sentido que o Diego buscou e encontrou aí nessa decisão que ele tomou alguns anos atrás, né, Di? Vamos lá. Então, você hoje... Fala um pouquinho de você, Di. Você tem quantos anos mesmo? Tô com 31 no momento. Um jovem rapaz, né? Latino-americano, e que agora está... Na Austrália. Né? Faz quantos anos mesmo, Di, que você... Tô 3 anos e meio, pra lá em agosto de 2016. Ou seja, escolheu também viver uma vida com sentido, de repente, numa outra pátria, num outro território, num outro lugar... E por que você fez essa escolha? Em primeiro lugar, assim, em que momento que você falou, vou sair do país e vou morar fora, e o que te impulsionou para isso? Eu tive 2 momentos bem marcantes assim na minha vida. Profissionalmente, eu sou metalúrgico e um período eu estava operando máquina, e aí tinha uma máquina nova que alguns gringos, né, vieram, os americanos, e eles vieram para me ensinar a trabalhar na máquina e eu não sabia falar inglês e foi uma dificuldade bastante grande. Aí foi um momento que eu vi e falei, realmente, o inglês é algo essencial. Mas eu deixei de lado. Aí em 2013, tem um evento chamado Jornada Mundial de Juventude, que é um encontro de jovens do mundo inteiro com o Papa. Acontece cada 3 anos e em 2013 foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro. Aí eu fui pra lá com os meus amigos da comunidade e foi um momento assim marcante, crucial na minha vida. Que eu falei, legal, cheguei até aqui no que eu tô fazendo, mas hoje eu quero... algo maior, assim. Eu vi o mundo ali na minha frente, né? Nas pessoas que estavam ali. E aí eu tive essa curiosidade, esse impulso de querer sair, querer conhecer. E aí juntou já com a vontade que eu tinha, a necessidade do inglês, né? De aprender inglês. E foi a hora que eu decidi. Eu falei, eu quero sair, eu quero ver o mundo. Fazer isso, lógico, de uma forma muito construtiva para mim, de aprender uma outra língua e, né, viver uma experiência diferente. E eu lembro que lá na jornada, em 2013, eu prometi para mim mesmo que eu iria na próxima jornada, né, dali 3 anos, independente de onde fosse, da condição, eu iria. Virou uma meta. Eu fiz uma mesmo, promessa ali que realmente eu consegui trilhar, né, separei isso em uma meta, em objetivos, e fazer o que eu precisava fazer, e até no final do evento o Papa anunciou a próxima jornada na Polônia. Mas eu falei, eu vou fazer. E ali que eu comecei a mudar a minha atitude também, eu estava numa vida muito morna, assim. Eu fazia as coisas que eu gostava, eu tinha um emprego estável, tocava na noite, que é algo que eu sempre amei fazer, tocava com os amigos, tocava na igreja, eu tinha uma vida bem ativa, mas estava um pouco... Dentro de uma, como a gente fala, daquela zona de conforto, na minha zona de conforto, né? Não tava exatamente. Com aquela expansão ou buscando algo, tava vivendo ali, né? E aí fazia um tempo que eu já não tinha mais muita mudança assim na minha vida, já não sentia aquela... Então começou a ser... Eu tava fazendo as coisas que eu gostava, mas era tudo muito normal, muito corriqueiro. E eu falei, não, é a hora da mudança é essa. É o que a gente fala da média, né? Tava dentro da média, né? Média do que eu gosto, média das pessoas, inclusive das que eu convivo, mas e esse algo mais, né? E essa expansão? Naquela jornada foi algo que te intrigou. Sim, realmente ali foi né? Foi o ponto, assim. Divisor, peraí, eu vi um mundo inteiro aqui diante de mim, praticamente, né? Aquela diversidade de culturas, de pessoas. E será que a vida não tem mais, né? Aquela pergunta de, mas será que a vida é só isso mesmo? Levantar, fazer aquelas coisas que eu gosto, ficar na minha zona de conforto da minha língua, ou será que é só isso? Né? Acho que essas perguntas que a gente se faz do, poxa, né? Será que não tem algo mais? Sim. E aí você tinha colocado, então, esse objetivo, essa meta, eu estarei na próxima jornada. Sim, e assim, mas eu não tinha noção do quanto isso poderia mudar a minha vida. Porque de início era só, eu vou pra lá nesse evento, eu vou ficar uma semana lá, até porque minha condição financeira era bem limitada. Então eu falei, eu me programo, eu vou conseguir juntar dinheiro pra fazer isso, mas é só. Até aqui. Até então não... E aí eu comecei a estudar inglês aqui no Brasil, mas ainda não me aplicava tanto assim, quanto eu realmente precisava. É isso que a gente fala. Eu quero algo. E o que eu posso fazer agora pra conquistar esse algo? O que eu posso fazer agora é estudar inglês. Ainda assim, por um condicionamento que às vezes a gente tem, poxa, pode ser mais. Mas já fui pelo menos pro primeiro passo, né? Mas a gente coloca muita dificuldade na frente, essa maneira de pensar
de uma forma mais ampla, ainda tava engatinhando ali, mas as mudanças começaram. Eu fiquei bastante feliz com isso. E juntando dinheiro também, né? Que é um planejamento que exige também, não tem como, né, você chegar toda sem uma nada. Vida, né? Eu fui com pouco dinheiro, mas sem nada não dava. Zero não ia rolar. Mas aí foi que eu comecei a pensar e pesquisar. E aí eu chamei um amigo pra ir comigo. E ele falou, cara, minha situação financeira também não tá fácil. Eu falei, não tem problema. Nós dois estamos na mesma. Não tem. A gente vai não tem partir luxo, do mesmo lugar, né? Mas aí depois, quando foi 2015, foi uma época que a crise estava bem forte no Brasil e foi onde eu perdi meu emprego. Já estava praticamente 7 anos na empresa. Aí eu falei, tá, peguei meus direitos e tal. Eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Se eu só trocar de carro, beleza, eu pego um carro legal e mais um ano, esse dinheiro já foi, o carro já foi. E já tá valendo até menos do que tava antes. Eu falei, não, eu preciso fazer algo realmente útil com isso. E foi quando a gente teve essa ideia de falar, vamos viajar, mas vamos morar fora. E vamos fazer essa experiência que era pra ser de uma semana, ser uma experiência de vida muito mais longa e mais duradoura. E que possa adicionar mais também. Né? Uau. Olha como quando a gente se permite, porque assim, muitas pessoas às vezes, e principalmente no Brasil, grande parte, né, das pessoas não nascem, aquele famoso nascer em berço de ouro, nascer com todas as possibilidades, né? Porque a gente pensa, quando nasce numa família que não estudou numa escola particular, ou uma família que não tem aquela, né, abundância ali financeira tão já pronta, às vezes você nem passa no seu radar fazer uma viagem internacional. Às vezes nem passa no radar. Durante anos, talvez nem passou no seu radar. Aí daqui a pouco você vai ali num outro estado e se abre para essa possibilidade. Peraí, eu posso ir para Polônia. E aí quando a gente se abre para uma possibilidade, né, que já é maior do que você estava, né, o tamanho que você estava antes, aí se abriu para aquilo, você acaba dando a permissão para que você se abra para algo maior ainda. Então, peraí, eu compreendi que apesar do meu momento, da minha condição financeira, apesar de eu ter perdido um emprego, né, aquela base ali, mas eu posso chegar até aqui, por uma semana? Posso. Mas eu também posso chegar até aqui como uma vida mesmo, né? Como uma mudança de vida, como um estilo de vida. Então eu saio daquele lugar do mais do mesmo, da média, começo a ver possibilidades e começo a ampliar possibilidades, né? Sim. Esse foi um ponto marcante de transformação da minha vida nesse sentido. Porque, realmente, quando eu venho de uma família bastante pobre, assim, hoje, graças a Deus, nós temos uma vida bem estável. Mas o começo da nossa jornada, principalmente dos meus pais, eles vêm de uma realidade assim, muito, muito difícil, que é de muita gente do Brasil também. Mas a sociedade em si, ela fala pra você nasceu pra não dar certo. Você não vai chegar, você é pobre, você não é ninguém. Contente-se. E é isso. E a gente acaba aceitando isso, porque é tão forte essa pressão e você vê tanto acontecendo e tanta gente aceitando isso. Que você entra na manada. Que é a sua realidade. E por muito tempo eu tinha essa visão de que isso não é pra mim, porque isso é muito caro, isso aqui tá muito longe, tá fora da minha realidade. Mas isso começou a me incomodar muito. Eu falei, mas por que, cara? Eu trabalho, estudo, corro atrás. Sou honesto. Por que eu não mereço? Né? Tipo, só merece quem já nasceu com dinheiro, quem já nasceu em um certo lugar. Eu falei, isso é muito injusto. E isso começou a me incomodar muito e depois de um tempo, já pensando em viajar e tal... Por exemplo, a palavra intercâmbio mesmo, nunca tinha, acho que nem citado, assim, porque era algo fora da minha realidade. Totalmente. Eu falava, não, intercâmbio é coisa de rico. Né? Do filhinho de papai, né, que exatamente. Tem como ir, exatamente. E aí depois eu comecei a falar, mas por quê? Por quê? Eu falei, por que não? Por que não fazer? E por que não? Por que eu não mereço? Por que eu não posso? Se eu trabalho, por que não? E eu comecei a me questionar muito disso. E eu vi que, não, a condição que eu cria sou eu mesmo. Vai ser muito mais difícil do que uma pessoa que já tem aquela estrutura financeira. Sim, é muito mais difícil, mas não é impossível. Exato. Requer mais de mim? Sim, requer mais de mim. Ao mesmo tempo, eu posso dar mais também. Sim, exatamente. E foi aí que minha cabeça começou a mudar em relação a isso. E aí eu comecei a ver isso de uma forma mais plana. E eu falei, não, vamos fazer. O sentido era isso. Cara, eu posso, né? Isso é possível. E a vida pode ser mais. Então, assim, eu vou fazer essa experiência, eu vou viver isso, porque eu entendo que
faz parte desse momento e de uma ampliação maior, né? Sim. Show. E foi quando nós começamos a procurar a respeito de intercâmbio e tal, para realmente morar fora, aprender a língua. E aí nessas pesquisas e tal, foi onde eu encontrei a Austrália. E eu não sei, a hora que eu ouvi o nome Austrália, me deu um É isso negócio. que eu não tinha, lá, então, um é lá lugar, que eu quero porque até ir. então, Não. beleza, eu tinha um motivador, que era uma jornada mundial da juventude, que tinha a ver com aquilo que eu acredito, né, que é da Igreja Católica, Sim. né, tanto que o Papa, já era o Papa Francisco? Isso. Já isso. era, né, é verdade, E- muito legal. E aí, de repente, agora eu resolvi morar, é diferente. Sim. E Antigamente, aí mudou tudo Totalmente, que eu tinha começado. né, a Porque visão. era um plano relativamente pequeno, de ficar uma semana. Aí depois já virou Austrália, que já é completamente isolada, não tem mais nada a ver com a Polônia. Até então o que te chamou a atenção foi esse nome me diz algo muito bom. Aí que você foi Sim. pesquisar sobre a Austrália. aí que você Exatamente. Eu já tinha uma curiosidade bastante grande, por ser um país muito bonito, assim, a natureza e tal. Mas eu não sei, algo me falava, Te cara, é chamou lá. ali, né? Eu não tive dúvida nenhuma, assim. Peguei orçamentos, fiz pesquisa sobre outros países. Talvez até E mais mais- barato, se for ver, né? Às vezes mais acessíveis, mas não foi, assim. Não Quando eu tava comecei te a chamando. pesquisar, foi tudo muito certeiro, assim. E foi um período, desde setembro de 2015, quando eu fui demitido, em diante, mas principalmente esse ano de preparação para a viagem, que depois eu viajei em 2016, quase um ano depois. Foi um ano que as coisas... que eu me abri para a oportunidade e as coisas realmente começaram a acontecer na data certa, encontrar a pessoa certa. Tudo, assim, foi... Falei, E eu acho legal. começou a mudança Você de falou, verdade. parece que tem todo. Eu só falei que eu vou e tudo começa a acontecer. E eu vou fazer um parênteses aí, por quê? Muitas pessoas às vezes acham, né, que ainda mais agora, que tá muito em alta essa coisa de coach e tal, que parece que é só positivismo. Você fala assim, cara, canaliza aquilo que você quer e você vai ver que todo um universo, tudo vai começar a se mover para te favorecer para aquilo realmente acontecer, né? E se você de fato estiver determinado. E outra coisa, dependendo do sentido que você dá para aquilo que você está vivendo, vai ser totalmente determinante. Por quê? Se no momento você já tinha falado que você ia fazer uma viagem, mas daí você é demitido e você pega e vira e fala assim: poxa vida, não acredito. Justo agora que eu queria fazer uma viagem. Não, né? Então, assim, lógico. Poxa, uma crise, fui demitido. Tá, e o que eu posso fazer de melhor com isso? Né? Vou só ir simplesmente lá para aquele que é mais fácil e colocar num carro? Não, peraí, né? Vamos dar um sentido maior e melhor para isso. Então, assim, esses momentos, eu sempre falo isso, vai muito do significado que você dá para aquilo que acontece, né? Se você daí por outro lado falar, mais isso, mais aquilo que eu falo que são os lixos que vêm, né? Aquelas interferencinhas que vêm também. Mas aí você pega e fala, não, peraí. E aí um ano depois você se vê realmente, fala, olha, não é que tudo, porque você, como você bem usou, dei a permissão, eu permiti e fluir principalmente. Tá, então vamos fluindo para poder fazer com que tudo isso aconteça, né? Então não é só ser positivo e ficar... Ou também, por outro lado, na hora que alguma coisa que não estava prevista no seu plano acontece e você simplesmente, deixa quieto então, já que não é Polônia, não é lugar nenhum, e aí você só vai andando para trás ao invés de para frente, né? E aí, eu acho... Aí eu consegui ver o sentido de tudo que eu aprendi durante a minha vida toda, tanto em casa, na comunidade, escola, tudo. Dessa visão positiva, mas assim, real, né, de fazer acontecer. E você dá sentido para aquilo que acontece com você. Então, assim, eu acho que não é exatamente o que acontece, mas o que você faz com aquilo que acontece com você. Exatamente. E a vida, em várias situações, me mostrou isso, em algumas situações com família, com amigos próximos, que eu comecei, sabe, você sair e olhar a situação de fora e procurar entender aquilo e ver, tá, onde que isso aqui pode me levar, né, o que isso pode me trazer como um aprendizado e tal. Porque, infelizmente, a gente tem essa mania de olhar para as coisas de uma forma muito negativa e já reclamar. É esse E que condicionamento, nada dá certo, né? e tudo é comigo, porque nada dá certo. Eu falei, não, isso não vai me levar a nada, assim. Até eu comecei a ver muito isso no serviço, com muita gente reclamando, e é por causa da crise, todo mundo com medo de ser mandado embora, mas ao mesmo tempo reclamando da empresa, e reclama disso, reclama daquilo, em casa, e nada tá bom, e é só reclamação, só reclamação. E você começa a se afundar naquilo que... Falei, cara, Contamina. eu não quero isso pra mim mais. E foi quando eu falei, não, eu vou ver o outro lado disso.
Uhum. O que eu posso tirar de bom? Com certeza tem Inclusive dois lados, né? Pelo menos. Inclusive de situações bem difíceis, assim, de perda de pessoas, até familiares e tal. O que eu posso aprender e levar de bom disso? Porque senão a gente vai, né, vai se afundando no mar. E foi esse período que eu falei, tá, eu parei de reclamar tudo, falei, eu não vou reclamar de nada, e eu vou pegar o lado positivo disso e trabalhar isso. E as coisas começaram a fluir de uma forma assim, tanto que eu preciso, às vezes eu falo, às vezes eu tô meio mal, você fala, não, peraí, volta naquele Vamos naquele rebobinar jeito essa ali, fita, né? porque ali funciona. Tá? E realmente tudo, assim, quando eu perdi o meu emprego, no pior momento da crise, assim, eu saí de lá motivado, falei, acho que era isso que eu tava precisando pra conseguir dar esse passo. Olha isso, E né? transformar essa realidade, porque a gente acaba se prendendo, se limitando muito, né? A gente fala que a gente vai se apoiando em certas, até tem uma historinha da vaca, né, numa hora eu conto essa história, Sim. mas já viu? Conheço. Joga essa vaca ladeira abaixo, né, tadinha da vaca. Mas é só uma metáfora, né, pra mostrar o quanto, às vezes sim, eu preciso justamente, né, que seja queimada essa ponte para que daí eu possa olhar para o demais, porque senão realmente a gente tem essa condição, né, de sempre procurar ficar se apoiando ali naquelas seguranças, né, o emprego, a casa, ou não sei o quê. Mas daí sim, aí, provavelmente algumas pessoas poderiam ter falado, que louco, acabou de ser demitido. O ser humano é um ser sociável, você precisa ter mais gente com você. Por isso que E o somos- treinamento, né, essa jornada, assim, foi muito impactante pra mim. Com certeza, também concordo. Que Diego, né, já era uma pessoa maravilhosa, que porque já era incrível, já vem de uma família incrível, já é incrível. E agora, mais ainda. Então, que o seu retorno, porque tá perto já de voltar, né, seja cada vez mais próspero, que você realize cada vez mais sonhos e quando quiser também passa por aqui. E quando vier, por favor, viu? E Sim, com certeza. vocês vão ver aí que tem porque o Diego continua praticando do outro lado do mundo. Ele continua praticando uma coisa muito brasileira. E ele faz mais que eu, inclusive. Tem hora que eu fico até brava, porque ele faz mais do que eu lá na Austrália, que é, daqui a pouco. Continua aí que vai ter um trechinho de uma coisa muito legal que ele faz. Galera, gratidão, Diego. Eu que Mais uma agradeço. vez, gratidão. Até o próximo vídeo, até o próximo bate-papo e até a próxima jornada. Até mais. E aí, pessoas? E aí, galera, curtiu? Você curtiu, né, esse bate-papo, esse trecho, né? Agora eu estou aqui na companhia do Sr. Peru e da Sra. Peroa. Ela está lá fazendo com sentido o chocamento dos seus ovinhos. Gente, seguinte, para quem quer assistir na íntegra o bate-papo sem cortes e que tem uma surpresa no final, eu fazendo algo que para mim tem muito sentido, inclusive, que eu amo fazer, é só entrar no canal Viva Feliz e Positivo, tá bom? Que é o meu canal, Fabrício Rodrigues, coach. Então daí você entra lá no canal Viva Feliz e Positivo, que está disponível lá o vídeo na íntegra, inteirinho, ok? Bom, outra coisa, lembre-se de curtir, comentar o quanto fez sentido para você esse tema de hoje. Mês de agosto serão quadros mensais. Então fique ligado nas redes sociais Viva com Sentido que a gente vai lançar a programação, tá? Qual semana que entra o quadro Fazendo com Sentido. E aí vai ser Fazendo com Sentido, que certamente será na primeira semana de todo mês, né? Depois o quadro Viva a Maravilha de Ser Mulher. Quadro também Dinheiro com Sentido e o Cuide-se Bem, ok? 4 quadros, um quadro por semana. Aí a partir do mês de agosto, um quadro por semana com convidados, com insights, com muita coisa feita de forma muito carinhosa e especial, com muito amor e com muito sentido. E até o próximo quadro, espero que a partir de hoje você também tire aí ações para você colocar metas, objetivos, que daí vão te levar em direção aos seus sonhos. Gratidão, galera, até o próximo vídeo.